Senhor presidente, senhora deputada, né, que hoje temos apenas... Ah, não, a deputada Cláudia também está no plenário ali. Mas eu quero, senhores deputados, eu quero iniciar minhas palavras expressando o sentimento de todos os deputados que integram a base de apoio ao governo. Quando cada um aqui, de diferentes siglas partidárias, passou a integrar a bancada da base de apoio, passou no sentimento, no convencimento, que governar é uma grande responsabilidade, não é pequena não, sabemos disso. Porque nós vivemos numa época que muitos políticos estão preocupados diariamente para saber quantas curtidas vai ter na sua postagem do Facebook. Difícil encontrar alguém que tenha uma visão de Estado, do interesse público, para poder tomar medidas muitas vezes duras, impopulares, porque governar com a aprovação do Facebook, reconheçamos, não serve para esse poder legislativo, não serve para o governo do Estado, não serve para a República Brasileira. E eu entendo que nós estamos vivendo um momento em que houve um grave episódio nesse Estado e que fugiu, na minha avaliação, ao controle. Controle deste parlamento, porque quando o presidente da Casa ingressou na Justiça para poder garantir que a Casa pudesse deliberar sobre um projeto de lei, porque da mesma forma que eu repudio a violência, eu repudio a invasão do parlamento. Na democracia, o parlamento é o pulmão. Fechado o parlamento, é como se você fizesse com que a ditadura prevalecesse. E nós sabemos que essa Assembleia Legislativa já enfrentou momentos difíceis. E, indiscutivelmente, a última quarta-feira, dia 29, foi um deles. Onde, aqui, nós clamamos para que esse momento, esse dia de votação, pudesse acontecer em paz e não com violência. De um lado, é claro, não dá para criminalizar os policiais pela sua conduta. E muito menos de criminalizar a ação dos manifestantes, majoritariamente de professores, alunos e servidores públicos, contrário à aprovação do projeto. Houve tentativa de invasão da Assembleia de novo? Sim, houve. Houve como já tinha havido no episódio do dia 12 de fevereiro, ou no dia 10, ou no dia 9 de fevereiro, melhor dizendo. Mas, novamente, houve a tentativa. Mas nada justifica a utilização daquele volume de bombas que houve na quarta-feira, e muito menos daquilo que se tornou uma surpresa para todos, o uso das balas, dos artefatos, das balas de borracha, que inegavelmente feriram muitas pessoas e que indiscutivelmente não podem ser utilizadas mais. Não se pode permitir, não é a utilização de cachorros, porque os cavalos já haviam sido proibidos, de cachorros, mas de balas de borracha ou de bombas de efeito moral utilizadas num despropósito que obviamente não é permitido. Eu digo isso porque há limite em tudo que deve ser feito.
E quem exerce uma função pública tem que saber qual é o limite. O que é necessário para se conter a invasão e, ao mesmo tempo, fazer com que o parlamento pudesse deliberar sobre a matéria que estava na pauta. Creio que a Assembleia pode e deve fazer projetos de lei que regulam essa atividade. Não podemos nós, também, por outro lado, ser lenientes. Poder fazer com que todas as ações que possam violar o poder legislativo não sejam elas contidas pelo direito penal do nosso país. Não podemos legislar sobre o direito penal. É competência privativa da União, mas da forma com que está modulado a aplicação da lei, sim, é permitido que aquele que possa, de fato, extrapolar os limites, ser punido. Seja ele um agente público, seja ele um manifestante. Da minha parte, eu tenho a convicção que o Ministério Público do Paraná, mais uma vez, pela sua competência, terá as condições, através do inquérito que apura as responsabilidades, apurar, de fato, quem é que pode e se deve ser punido. O que sabemos nós é que a Assembleia tinha que deliberar. Não importava se fosse naquela tarde, naquela noite ou naquela madrugada. O fato é que houve antes, precedente a isso, uma decisão política. E é sobre isso que eu quero falar. Porque se de um lado nós falamos do movimento social, dos servidores públicos, que vieram à frente da Assembleia se manifestar sobre um projeto sobre o qual, aliás, não é que eles tinham dúvidas, tem dúvidas, muitas dúvidas. Muitos foram enganados por aqueles que mentiram de forma deliberada para os servidores, que disseram que os servidores iam perder a sua aposentadoria, ou que iam reduzir o valor das suas aposentadorias, e esqueceram de dizer que o Fundo Previdenciário, em 2012, antes de ser votada a Lei 17.435, o Fundo Previdenciário do Paraná tinha uma solvência só de 8 anos. E quando se artificialmente tirou massa salarial, e se tirou quem? Que, aliás, eu até acho que foi o deputado Tadeu Venere, não sei quem, falou de uma ação de um procurador do Tribunal de Contas. Sinceramente, ele deve viver no mundo da lua, não no Paraná. Porque esses servidores que está falando do fundo financeiro, saíram foi justamente do fundo previdenciário. E quem era inativo não contribuiu para o fundo, não contribuiu porque o Paraná, desde 2013, não respeitou o que determina a Constituição Federal, que o inativo tem que pagar a contribuição. Aí está um dos rombos do fundo previdenciário. Sinceramente, eu nunca vi uma tentativa de se poder, de fato, enganar tantas pessoas. Mas quando eu falo e vejo que, obviamente, meu tempo aqui está quase esgotado, o fato concreto é o seguinte: não houve aqui uma discussão. Por que a suspensão, houve uma suspensão da negociação com o Fórum das Entidades Sindicais, com a PP Sindicato? Todos se lembram, no dia 8 de abril, a professora Marley Fernandes foi àquela tribuna e encaminhou favoravelmente o projeto, fazendo as ressalvas das emendas que o Fórum pretendia ter, como fez também a presidente do Sindicato de Saúde, Elaine Rodella, daquela tribuna, dentro das notas taquigráficas, está na TV Sinal para quem quiser assistir a sessão do dia 8 da audiência pública. Ao término da sessão, depois de falas de representantes das universidades e outros mais, a sessão, de fato, caminhou para um outro patamar. Mas o que eu quero revelar a todos é que nós marcamos, e foram os senhores deputados e deputadas dessa casa convidados para uma audiência pública no dia seguinte ao feriado, dia 22 de abril, no plenarinho, às 9 horas. A reunião não começou às 9 horas. Por que não começou? Para concluir, deputado Romanelli.
Por que não começou às 9 horas da manhã, começou às 15 para as 10? Porque a coordenação do fórum, reunida com a bancada de oposição, na liderança da oposição, fechou questão e decidiu: vamos ser contra o projeto. Foi isso o que aconteceu. Ao se discutir o tema do interesse público, o que houve de fato foi a politização de um debate. E eu quero fazer um alerta à sociedade, porque nós temos amanhã novamente a Assembleia da PP Sindicato. Nós temos também uma reunião às 11 horas entre a secretária da Administração e a coordenação do Fórum das Entidades Sindicais, para começar a discutir a questão da database e também, é claro, para tratar aquilo que envolve a questão das faltas dos professores que deixaram de cumprir a ordem judicial. Para concluir, deputado Romanelli. De concluir, senhor presidente, dizer o seguinte, de deixaram de frequentar a sua escola como regular e, obviamente, pode ser um processo negociado. O que eu quero fazer é um apelo à bancada da oposição, deputado Maurício. Eu quero, Vossa Excelência, ficar mostrando o horário. Ao contrário, por favor, não vamos inflamar mais as coisas, vamos pensar no interesse público das nossas jovens nas escolas, para que possam ter aula e que o processo de negociação com os servidores siga o curso natural, para que esse Estado aqui possa sair da crise, desse enfrentamento desnecessário, porque a lição da violência todos nós aprendemos, mas da intolerância nós sabemos, quem vai perder é a sociedade paranaense se insistir a oposição nesse caminho